Um milionário prestes a ficar estéril pagou 10 mulheres virgens para terem seus filhos em busca de um herdeiro perfeito, mas 9 meses depois, aconteceu algo que vai te surpreender. O sol da manhã filtrava-se através das janelas do chão ao teto da cobertura no topo do edifício Torres, em São Paulo. Dentro, Henrique Torres estava com as mãos entrelaçadas atrás das costas, contemplando a cidade que se estendia abaixo. Aos 42 anos, ele possuía tudo o que o dinheiro podia comprar. Um império global abrangendo tecnologia, produtos farmacêuticos e imóveis avaliados em mais de 60 bilhões de dólares. No entanto, o documento em sua mesa ameaçava desvendar o próprio fundamento de sua existência. Senhor Torres, a voz da doutora Elaine Ribeiro quebrou o silêncio. Não há uma maneira fácil de dizer isto. Os testes são conclusivos. Dentro de 6 meses, possivelmente menos, o senhor não poderá mais gerar filhos. Henrique não se virou. Seu reflexo no vidro não revelava emoção, embora seus nós dos dedos embranquecessem enquanto apertava mais o aperto. E não há nada a ser feito? Com todos os avanços, toda a pesquisa que minha empresa financia, sua voz permaneceu firme, não traindo nada da turbulência interior. Receio que não. A condição é degenerativa e está acelerando. Podemos coletar e congelar esperma agora, mas mesmo isso apresenta desafios dada a qualidade atual. Henrique finalmente se virou, seus olhos azul-aço encontrando os da médica. Deixe os relatórios. Vou precisar de privacidade. Uma vez sozinho, ele abriu a caixa de mogno entalhada em sua estante. Uma relíquia passada por 5 gerações de Torres. Dentro estava uma carta, amarelada pelo tempo, escrita por seu bisavô. Henrique conhecia cada palavra de cor. Cada filho Torres recai o dever sagrado de preservar nossa linhagem. Sem descendentes, tudo o que construímos desmorona. Lembre-se sempre, legado é imortalidade. Henrique havia feito o mesmo juramento aos 16 anos quando seu pai morreu, deixando-o como único herdeiro do nome Torres. Agora, depois de décadas construindo o império em algo que seus ancestrais não poderiam imaginar, ele enfrentava a perspectiva de ser o último Torres. Inaceitável. 3 semanas depois, Henrique estava sentado na cabeceira de uma mesa de conferência em sua propriedade privada nos arredores de Campinas. O complexo de 18 hectares, com sua casa principal em estilo colonial e segurança de última geração, oferecia o isolamento perfeito para o que ele estava prestes a propor. Obrigado a todos por assinarem os acordos de confidencialidade, ele se dirigiu às 7 pessoas sentadas à sua frente, especialistas renomados em medicina reprodutiva, genética e psicologia. O projeto Legado começa hoje. A doutora Ribeiro, agora nomeada diretora médica do projeto, distribuiu tablets contendo informações detalhadas. O que você está propondo é... O Dr. Nelson Ramos, um geneticista líder, fez uma pausa enquanto percorria o documento. Ambicioso, para dizer o mínimo. Eu não pago por opiniões sobre viabilidade. Henrique respondeu friamente. Pago por resultados. 10 candidatas, selecionadas com base na compatibilidade genética ideal, inteligência e marcadores de saúde. 10 potenciais herdeiros Torres. As instalações estão sendo preparadas enquanto falamos. Isso vai além dos procedimentos reprodutivos. Padrão, advertiu a doutora Sofia Chen. A bioética que Henrique havia incluído por questão de aparência. A triagem psicológica sozinha será completa e abrangente, Henrique interrompeu. Essas mulheres serão bem recompensadas, 20 milhões cada uma após o parto bem-sucedido e mais 10 milhões pelos primeiros 3 anos de criação. Tudo será contratualmente seguro. E as candidatas? Perguntou a doutora Ribeiro cuidadosamente. Como procedemos com a seleção? Henrique acenou para Bruno Vasconcelos, seu chefe de segurança e confidente de longa data. O Sr. Vasconcelos já compilou uma lista preliminar com base nas minhas especificações. Mulheres entre 21 e 30 anos, perfis de saúde excepcionais,
QI acima de 140, sem histórico familiar de distúrbios genéticos, estabilidade psicológica e... Ele pausou. Sem parceiros sexuais anteriores. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Você quer virgens? Doutora Chen perguntou incrédula. Quero pureza de intenção. Henrique corrigiu suavemente. Mulheres sem históricos românticos complicados, que possam se concentrar inteiramente neste projeto. Não se trata de puritanismo, é sobre comprometimento e clareza. Ele continuou antes que alguém pudesse objetar mais. A ala leste da propriedade está sendo renovada enquanto falamos. Suítes privativas, instalações médicas, serviços nutricionais e entretenimento. Todo conforto e necessidade. As candidatas viverão aqui durante a gravidez e o período inicial de criação dos filhos. E elas ficarão isoladas o tempo todo? Dr. Júlio Fonseca, o psicólogo, parecia preocupado. Não isoladas, protegidas. Henrique esclareceu. Elas terão umas às outras para companhia, além de equipe médica e de apoio completa. O acesso à internet será monitorado, mas disponível. Isto não é prisão, doutor. Fonseca. É exclusividade. Henrique levantou-se, sinalizando o final da reunião. Vocês têm uma semana para revisar os protocolos e sugerir refinamentos. Depois disso, o recrutamento começa. Espero que as primeiras candidatas cheguem dentro de 30 dias. Enquanto a equipe saía, Henrique gesticulou para Bruno permanecer. Há mais uma posição que precisamos preencher, Henrique disse uma vez que estavam sozinhos. Alguém para supervisionar a equipe doméstica da casa principal. Alguém discreto, que não faça perguntas. Bruno assentiu. Cuidarei disso pessoalmente, alguém temporário, presumo. Sim. Quanto menos conexões permanentes com este projeto, melhor. 3 dias depois, em um apartamento modesto na Muca, Olívia Inácio olhava para as contas médicas de sua irmã espalhadas pela mesa da cozinha. Aos 28 anos, Olívia já havia enfrentado mais tempestades do que a maioria das pessoas enfrenta em toda uma vida. Depois do acidente de seus pais 4 anos atrás, ela se tornou tanto irmã quanto guardiã de Helena, agora com 22 anos e lutando contra uma doença autoimune rara. O último tratamento havia esgotado suas economias, e a condição de Helena exigia cuidados constantes. O emprego de Olívia como assistente administrativa mal cobria o aluguel, muito menos os medicamentos especializados. Seu telefone tocou, exibindo um número desconhecido. Senhorita Inácio, aqui é Sandra Peixoto da Elite Soluções de Pessoal. Estou ligando sobre sua candidatura para a posição de gerenciamento doméstico. Olívia endireitou-se. Ela havia se candidatado semanas atrás, mas tinha perdido a esperança. Sim, claro. Obrigada por ligar. Tenho o prazer de informar que um cliente expressou interesse em suas qualificações. É uma posição temporária, 6 meses com possibilidade de extensão, gerenciando a equipe doméstica em uma propriedade privada. O salário é excepcional, 75 mil mensais com acomodação fornecida. No entanto, a voz de Sandra baixou ligeiramente. A posição requer disponibilidade imediata e discrição absoluta. Olívia olhou para Helena, que dormia no sofá, frágil e pálida. Quão imediata? Ela perguntou. 3 dias. A posição também inclui plano de saúde abrangente desde o primeiro dia, que cobriria dependentes. O coração de Olívia acelerou. Eu aceito. Assim? Você não quer saber mais detalhes? Vou precisar levar minha irmã, ela requer supervisão médica. Houve uma pausa e o som de papéis sendo folheados. Isso poderia ser arranjado. A propriedade tem instalações médicas no local. Deixe-me consultar o cliente e ligar de... Volta. 1 hora depois foi confirmado. Olívia e Helena poderiam se mudar para uma casa de campo nos terrenos da propriedade. Helena teria acesso à equipe médica quando necessário. Uma última coisa, Sandra acrescentou. O empregador valoriza a privacidade acima de tudo. Você será obrigada a assinar extensos acordos de confidencialidade e o contato com pessoas externas será limitado durante sua estadia. Quem exatamente é o empregador? Olívia perguntou.
Essa informação será divulgada após sua chegada. Só posso dizer que é um homem de consideráveis meios e influência. Depois de desligar, Olivia sentou-se ao lado da irmã adormecida, sua mente correndo com possibilidades e preocupações. Qualquer coisa que as aguardasse nessa misteriosa propriedade não poderia ser mais desafiadora do que suas circunstâncias atuais. Por Helena, ela caminharia para o desconhecido. Mal sabia ela que sua decisão logo colidiria com os planos cuidadosamente orquestrados de Henrique Torres, alterando para sempre tanto suas vidas quanto o destino do legado que ele estava tão desesperado para preservar. A propriedade Torres revelou-se gradualmente, enquanto o carro particular subia pela longa entrada alinhada com ipês. Olivia olhava pela janela, com a cabeça de Helena descansando em seu ombro. A casa principal emergiu como algo de outra época. Uma mansão colonial de tijolos vermelhos e colunas brancas, suas janelas reluzindo ao sol da tarde. Isso é real? Helena sussurrou, seus olhos arregalados de admiração. Vamos realmente morar aqui? Olivia apertou a mão da irmã. Apenas lembre-se, estamos aqui para trabalhar. Eu estou aqui para trabalhar. Ela corrigiu-se. O carro parou não na entrada principal, mas curvou-se em direção a uma encantadora casa de pedra parcialmente escondida por um bosque de jabuticabeiras. Uma mulher em um blazer impecável esperava, na varanda. Senhorita Inácio, sou Daniela Ferreira, gerente da propriedade do Sr. Torres. Bem-vinda à Vila Verde. Olivia ajudou Helena a sair do carro, agudamente consciente de como o corpo de sua irmã havia emagrecido nos últimos meses. Obrigada por acomodar nós duas, senhorita Ferreira. O Sr. Torres é um homem de soluções, Daniela respondeu enigmaticamente. Vamos instalá-las, amanhã será um dia movimentado. A casa de campo excedeu todas as expectativas. 2 quartos, uma cozinha moderna e uma sala de estar com lareira de pedra. O quarto de Helena havia sido equipado com uma cama de grau hospitalar e equipamentos de monitoramento. Uma enfermeira verificará a senhorita Helena 2 vezes ao dia, Daniela explicou. A doutora Ribeiro a examinará amanhã para estabelecer requisitos básicos de cuidados. Isso é mais do que generoso, Olivia conseguiu dizer, sobrecarregada pelo pensamento de Helena, recebendo cuidados tão abrangentes. O Sr. Torres valoriza a eficiência. O bem-estar de sua irmã garante que seu foco permaneça indiviso. O tom de Daniela era objetivo. Agora, com relação às suas funções, você supervisionará a equipe doméstica apenas para a residência principal. A ala leste é estritamente proibida. Ela abriga um projeto de pesquisa confidencial. Que tipo de pesquisa? Olivia perguntou. A expressão de Daniela não mudou. O tipo protegido pelo acordo de confidencialidade que você assinou. Sua orientação começa às 7 da manhã de amanhã. Sugiro que descanse bem. Deixada sozinha, Olivia desfez seus poucos pertences enquanto Helena dormia. Pela janela da casa, ela podia ver luzes iluminando a ala leste da casa principal. Algo sobre essa situação parecia surreal, mas o peso das contas médicas de Helena a havia deixado com poucas opções. Quaisquer que fossem os segredos que Henrique Torres guardava, eles não poderiam ser piores do que ver sua irmã sofrer sem cuidados adequados. Na manhã seguinte, Olivia se apresentou à casa principal, onde conheceu a equipe que supervisionaria. 4 governantas, 2 chefes, uma equipe de jardinagem e pessoal de manutenção. O interior da mansão era um estudo em opulência de bom gosto. Antiguidades misturavam-se perfeitamente com confortos modernos, e cada superfície brilhava. Os alojamentos da equipe ficam aqui, Daniela indicou em uma planta detalhada, enquanto que a suíte privada do Sr. Torres ocupa a ala oeste. A ala leste, ela apontou para uma área sombreada, é acessível apenas para pessoal autorizado. Caso alguém dessa ala solicite algo, você direciona essas solicitações para mim. O Sr. Torres costuma receber convidados? Olivia perguntou, tentando antecipar suas responsabilidades. O Sr. Torres raramente recebe. Seu foco é negócios, não posição social. Daniela olhou para seu relógio. Ele solicitou conhecê-la antes de começar. Por aqui, por favor. Elas atravessaram longos corredores adornados com obras de arte de qualidade de museu,
até chegarem a uma suíte de escritórios. Daniela bateu uma vez antes de abrir pesadas portas duplas para revelar um espaçoso escritório. Estantes do chão ao teto alinhavam uma parede, enquanto uma escrivaninha maciça dominava o espaço diante de janelas com vista para jardins impecavelmente paisagísticos. O homem em pé na janela virou-se quando elas entraram. Henrique Torres. Era mais alto do que Olivia esperava, com ombros largos sob um terno perfeitamente ajustado. Fios prateados permeavam seu cabelo escuro nas têmporas e seu rosto bem barbeado trazia os ângulos nítidos de autoridade e privilégio. Sua característica mais marcante, no entanto, eram seus olhos. Azuis intensos e calculistas. Senhorita Inácio, ele disse, sua voz profunda e controlada. Bem-vinda à Vila Verde. Obrigada pela oportunidade, Sr. Torres. Olivia respondeu, lutando contra o impulso de inquietar-se sob seu escrutínio. E por acomodar minha irmã. A senhorita Ferreira me informou sobre sua situação. Devoção à família é admirável. Ele moveu-se para sua mesa pegando uma pasta. Seu currículo mostra habilidade organizacional, mas experiência limitada. Com propriedades deste tamanho. Aprendo rápido, Olivia disse, endireitando sua postura. Algo como divertimento passou pelo rosto dele. De fato, diga-me o que você faria se encontrasse algo incomum durante suas funções aqui. Algo que pudesse levantar questões? A pergunta a pegou desprevenida. Eu me lembraria que assinei um acordo de confidencialidade, senhor. Uma resposta diplomática. Ele fechou a pasta. Mas o que eu exijo é discrição nascida da integridade, não meramente obrigação contratual. Minha integridade não está à venda, Sr. Torres. Olivia respondeu imediatamente arrependendo-se de sua ousadia. Mas meu silêncio sobre seus negócios está incluído em meu salário. Para sua surpresa, ele sorriu levemente. Bem colocado. Você começa imediatamente. A senhorita Ferreira fornecerá todos os detalhes necessários. Enquanto Daniela a conduzia para fora, Olivia olhou para trás para encontrar Henrique Torres observando-a, sua expressão ilegível. Nas próximas semanas, Olivia se estabeleceu em seu papel. O trabalho era exigente, mas direto. Cada manhã, ela revisava os requisitos do dia com a equipe, gerenciava inventário e horários, e garantia que a propriedade funcionasse sem problemas. Suas noites pertenciam a Helena, cuja condição mostrava melhorias sutis sob os cuidados da doutora Ribeiro. Apesar dos avisos de Daniela, Olivia não podia deixar de notar a atividade em torno da ala leste. Várias vezes ao dia, carrinhos de catering desapareciam atrás de suas portas fechadas. Equipamentos médicos chegavam regularmente, e ocasionalmente ela vislumbrava indivíduos de jaleco entrando por uma entrada separada. Mais intrigantes eram as jovens mulheres, 10, no total, que ocasionalmente emergiam para caminhadas supervisionadas pelos jardins. Sempre acompanhadas por pessoal de segurança, elas eram uniformemente bonitas, vestidas com roupas de lazer caras, e pareciam estar em perfeita saúde. Algumas mostravam sinais iniciais de gravidez. Uma tarde, enquanto supervisionava a entrega de flores frescas, Olivia literalmente colidiu com uma dessas mulheres ao dobrar uma esquina. Sinto muito. Olivia amparou a mulher, que parecia assustada com o contato. Tudo bem, a mulher respondeu seu sotaque levemente mineiro. Eu deveria prestar atenção por onde ando. Ela era impressionantemente bonita, com cabelos avermelhados e olhos verdes, inteligentes. Um segurança imediatamente se adiantou. Senhorita Silva, devemos continuar sua caminhada. A mulher, senhorita Silva, olhou para o crachá de funcionária de Olivia. Você trabalha aqui? Na casa principal? Eu gerencio a equipe doméstica, Olivia explicou, notando o crescente desconforto do guarda. Como é maravilhoso conhecer alguém novo. Sou Kátia Silva. Ela estendeu a mão. Antes que Olivia pudesse responder, uma voz familiar interrompeu. Senhorita Silva, acredito que você está programada para um ultrassom. Henrique Torres se aproximou, sua expressão agradável, mas seus olhos duros. O comportamento de Kátia mudou imediatamente. Claro, Sr. Torres. Perdi a noção do tempo.
Ela acenou educadamente para Olivia antes de permitir que o guarda a escoltasse. Quando estavam fora do alcance da voz, Henrique virou-se para Olivia. Os protocolos da ala leste existem por uma razão, senhorita Inácio. Eu não a abordei, senhor. Foi um encontro acidental. Mesmo assim, interações com os participantes do projeto são proibidas. Seu tom suavizou ligeiramente. Como está sua irmã progredindo? A mudança repentina pegou Olivia desprevenida. Melhor do que o esperado. A doutora Ribeiro tem sido incrível. Fico feliz em ouvir isso. Ele parecia genuinamente interessado. Ela tem uma mente brilhante, sua irmã. A doutora Ribeiro mencionou sua aptidão para a matemática. Helena sempre viu padrões onde outros veem caos. Olivia reconheceu, surpresa, que ele soubesse de tais detalhes. Henrique assentiu pensativamente. A inteligência frequentemente se manifesta de maneiras inesperadas. Boa noite, senhorita Inácio. Enquanto ele se afastava, Olivia percebeu que era a conversa mais longa que tiveram desde sua chegada. Algo sobre Henrique Torres não se alinhava com o empresário frio e calculista que todos descreviam. Havia momentos, vislumbres breves, de algo mais complexo sob a superfície. Mais tarde naquela noite, Olivia pesquisou Kátia Silva online. De acordo com as mídias sociais, ela era uma bioquímica de Minas Gerais com múltiplas honras acadêmicas. Seus perfis não mostravam atividade. Nos últimos 2 meses, precisamente quando ela deve ter chegado à Vila Verde. O que era o projeto Legado? Por que essas mulheres realizadas estavam sequestradas na ala leste? E por que Henrique Torres, supostamente um titã empresarial implacável, tinha interesse pessoal no bem-estar de Helena? As perguntas se multiplicavam, mas Olivia lembrou a si mesma que a curiosidade era um luxo que não podia se dar. O tratamento de Helena vinha primeiro. Ainda assim, enquanto verificava sua irmã adormecida, Olivia não conseguia afastar a sensação de que havia tropeçado em algo muito mais significativo do que um emprego temporário. Enquanto isso, em seu escritório privado, Henrique revisava os mais recentes protocolos de fertilidade. Sua condição estava progredindo mais rápido do que o previsto, e o tempo estava se esgotando. O projeto Legado representava sua única chance de cumprir sua promessa ancestral, uma promessa que ele nunca havia questionado até recentemente. Ele se pegou pensando em Olivia Inácio, com sua maneira direta e devoção inabalável à sua irmã. Havia algo refrescantemente autêntico sobre ela, uma qualidade que nenhuma de suas candidatas, cuidadosamente selecionadas, possuía, apesar de sua perfeição genética. Henrique descartou o pensamento. O projeto Legado prosseguiria conforme planejado. 10 mulheres geneticamente superiores dariam à luz 10 potenciais herdeiros, garantindo que a linhagem Torres continuasse. Todo o resto, incluindo distrações inesperadas, era irrelevante. Ou assim ele dizia a si mesmo, enquanto a noite se aprofundava ao redor de Vila Verde e correntes invisíveis começavam a mudar sob sua superfície ordenada. 3 meses após sua contratação em Vila Verde, Olivia havia dominado o ritmo da propriedade. Cada manhã começava com reuniões da equipe, seguidas por revisões de inventário e coordenação com fornecedores. O trabalho a mantinha ocupada, o que era exatamente o que ela precisava para evitar pensar nos mistérios da ala leste. A saúde de Helena havia melhorado dramaticamente sob os cuidados da doutora Ribeiro. Tratamentos regulares e nutrição adequada haviam restaurado a cor em suas bochechas, e pela primeira vez em anos, ela podia caminhar pelos jardins sem que o cansaço a dominasse. Você viu como a doutora Ribeiro olha para aqueles resultados de testes? Helena perguntou uma noite enquanto compartilhavam o jantar em sua casa. É como se ela estivesse vendo um quebra-cabeça que ninguém mais consegue resolver. Olivia sorriu com a perspicácia de sua irmã. Ela é minuciosa. É por isso que você está melhorando. É mais do que isso, Helena insistiu. Ontem ela me pediu para resolver essas sequências matemáticas complexas. Nada a ver com minha condição. Quando terminei, ela fez uma ligação e disse algo sobre potencial cognitivo e aptidão notável. Olivia pausou, garfo no ar. Isso parece estranho.
E o Sr. Torres visitou novamente. Helena continuou casualmente. Ele me trouxe livros sobre matemática avançada e física teórica. Conversamos sobre fractais por 1 hora. Henrique Torres veio aqui? De novo? Esta era a terceira visita em 2 semanas, incomum para um homem que raramente interagia com a equipe. Helena assentiu. Ele é diferente do que eu esperava. Você disse que ele era frio, mas comigo ele é curioso, engajado. Olivia pensou em suas próprias interações limitadas com seu empregador. Embora sempre profissional, ele possuía uma intensidade que a tornava inexplicavelmente consciente de si mesma. Suas palavras, seus movimentos, até sua respiração. Apenas tenha cuidado, Olivia advertiu. Lembre-se por que estamos aqui. Para meu tratamento, Helena concordou. Mas, Liv, nunca me senti tão viva. A doutora Ribeiro diz que eu poderia me qualificar para um programa de pesquisa no Instituto Torres após meu tratamento, totalmente financiado. O coração de Olivia se contraiu. As oportunidades mudariam a vida de Helena. Mas por que o súbito interesse em sua irmã? Era um reconhecimento genuíno dos talentos de Helena. Ou algo mais. A semana seguinte trouxe chuvas torrenciais que mantiveram todos dentro de casa. Olivia estava completando papelada em seu pequeno escritório quando a porta abriu sem uma batida. Henrique Torres estava na entrada, sua aparência normalmente impecável ligeiramente desalinhada. Senhorita Inácio, ele disse, sua voz tensa, preciso de sua assistência. Ela levantou-se imediatamente. Claro, senhor. A tempestade inundou o nível inferior da ala leste. A equipe de manutenção está ocupada com problemas elétricos na casa principal. Preciso de ajuda discreta para realocar materiais sensíveis. Olivia hesitou. A ala leste é proibida. Para mim. Estou fazendo uma exceção. A menos que você prefira que eu encontre outra pessoa. O desafio em seu tom era inconfundível. Não, vou ajudar. Deixe-me pegar capas de chuva. Eles atravessaram o corredor de conexão em silêncio, Henrique usando um cartão de segurança para acessar a área restrita. O interior da ala leste surpreendeu Olivia. Menos clínico do que ela havia imaginado, mas como uma instalação residencial de luxo. A decoração era de bom gosto, com lounges confortáveis e o que pareciam ser suítes privativas. Por aqui, Henrique direcionou, levando-a para baixo, onde a água se acumulava no degrau inferior. A sala de arquivo. Tudo precisa ser movido para um nível mais alto. Eles trabalharam metodicamente, movendo caixas de arquivos e equipamentos médicos. Os documentos estavam em recipientes selados, mas Olivia não pôde deixar de notar rótulos. Sequenciamento genético, desenvolvimento embrionário, monitoramento materno. Você está se perguntando do que se trata tudo isso? Henrique disse repentinamente. Olivia olhou para cima, pega de surpresa. Não é meu lugar perguntar. E ainda assim você está curiosa. Ele colocou uma caixa no chão e a estudou. O que você deduziu sobre a ala leste, senhorita Inácio? Ela escolheu suas palavras cuidadosamente. Parece ser um projeto de medicina reprodutiva. As mulheres são participantes ou sujeitos? Não sujeitos. Ele corrigiu bruscamente. Candidatas, parceiras no empreendimento mais importante da BI. Minha vida. E que empreendimento é esse? A pergunta escapou antes que ela pudesse detê-la. Henrique ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz continha uma vulnerabilidade inesperada. Legado continuação. Eu sou o último Torres, senhorita Inácio. Em menos de 3 meses, serei incapaz de gerar filhos. O projeto Legado garante que minha linhagem não termine comigo. A revelação a atordoou. Então essas mulheres carregarão herdeiros Torres, crianças geneticamente superiores, nascidas de mães selecionadas por inteligência, saúde e fertilidade, cada uma generosamente compensada por sua contribuição. Parece tão clínico. Algo lampejou em seus olhos. O que você sugeriria? Um casamento convencional de conveniência? Fingir emoções para realizar um imperativo biológico? É isso que você acha que os relacionamentos são?
Fingir emoções? Eu acho que o sentimento nubla o julgamento, ele respondeu. O projeto legado remove variáveis. É reproduzível, metódico, controlado. Crianças não são produtos, Sr. Torres. Não, elas são legados. Sua voz endureceu. Meus ancestrais construíram algo que durou gerações. Eu não serei aquele que deixará isso acabar. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. A conversa foi breve, mas claramente preocupante. Preciso lidar com isso, ele disse. Você pode terminar aqui? Claro. O projeto era essencialmente um programa de reprodução de alta tecnologia projetado para produzir herdeiros Torres, eficiente de maneira fria, mas compreensível dado seu diagnóstico. O que a perturbava não era a ciência, mas o vazio emocional, em seu centro. Enquanto levantava a última caixa, um arquivo escapou. Instintivamente, ela se ajoelhou para recuperá-lo, vislumbrando o cabeçalho. Avaliação psicológica da participante, Silva, Kátia. Abaixo havia notas expressando preocupações sobre tendências de apego e complicações emocionais. Uma anotação manuscrita dizia: monitorar de perto, potencial risco de conformidade. Olivia rapidamente devolveu o documento e completou sua tarefa, mas as palavras permaneceram em sua mente. Essas mulheres não eram apenas doadoras genéticas, eram pessoas com sentimentos que aparentemente precisavam ser gerenciados e controlados. Naquela noite, Olivia não conseguia dormir. A chuva continuava tamborilando contra o telhado da casa, enquanto Helena dormia pacificamente no quarto ao lado. Por volta da meia-noite, Olivia vestiu uma capa de chuva e saiu para a varanda, precisando de ar fresco para clarear seus pensamentos. Uma figura solitária estava no jardim, rosto voltado para a chuva. Henrique Torres sem casaco ou guarda-chuva, aparentemente alheio ao aguaceiro. Algo em sua postura falava de profundo isolamento. Sem pensar, Olivia se aproximou, estendendo seu guarda-chuva sobre ele. Você pegará pneumonia, Sr. Torres. Ele virou-se, surpreendido de seu devaneio. A chuva havia colado seu cabelo à testa e encharcado sua camisa, tornando sua habitual armadura de autoridade transparente. Senhorita Inácio, ele reconheceu, não fazendo nenhum movimento para escapar da chuva. Não consegue dormir? Muitos pensamentos, ela admitiu. E você? O mesmo. A água escorria pelo seu rosto. O último relatório médico confirma o que já sabíamos. O tempo está se esgotando mais rápido que o previsto. Algo em sua expressão vulnerabilidade crua, mal contida, a comoveu. Sinto muito. Sente? A maioria diria que estou recebendo exatamente o que mereço. O bilionário implacável desfeito pela biologia. Não acredito que alguém mereça sofrimento, não importa sua riqueza ou poder. Ele a estudou com aquele olhar penetrante. Sua irmã me contou sobre seus pais. O acidente. Como você desistiu da faculdade para cuidar dela? Olivia enrijeceu. Helena fala demais. Ela a admira tremendamente. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Assim como eu, sua dedicação é rara. Não é dedicação quando é alguém que você ama. É simplesmente o que você faz. É? A pergunta parecia genuinamente perplexa. Construí um império alavancando vantagens e eliminando fraquezas. Apegos pessoais sempre pareceram ineficientes. E ainda assim, aqui está você, movido por apego a um legado familiar. Seus olhos se arregalaram levemente, como se essa perspectiva nunca tivesse ocorrido a ele. A chuva começou a diminuir, deixando-os em uma estranha bolha de intimidade sob seu guarda-chuva. Jantaria comigo amanhã à noite, senhorita Inácio? A pergunta pareceu surpreender até mesmo a ele. Jantar? Uma refeição simples. 2 pessoas conversando sem hierarquia ou agenda. Por quê? A franqueza de sua pergunta igualava-se à dele. Henrique considerou antes de responder. Porque você vê as coisas diferentemente de mim. Porque sua perspectiva me interessa. Olivia sabia que deveria recusar. O desequilíbrio de poder
Sozinho tornava isso inapropriado, sem mencionar as complicações do projeto legado. No entanto, algo em seu pedido parecia genuíno, talvez a primeira interação genuinamente humana que ele havia iniciado. Apenas jantar, ela esclareceu. Zai Salidu, não uma obrigação de emprego. Não uma obrigação, ele concordou. Então sim. Na noite seguinte, Olivia se encontrou na sala de jantar privada de Henrique, um espaço menor e mais íntimo do que ela esperava. Nenhum funcionário os atendia. O próprio Henrique serviu a refeição que ele aparentemente havia preparado. Você cozinha? Olivia não conseguiu esconder sua surpresa. Quando preciso pensar, ele respondeu servindo vinho. Tarefas físicas liberam a mente. A conversa fluiu inesperadamente com facilidade. Henrique falou de sua infância, privilegiada, mas solitária, moldada por expectativas em vez de afeto. Olivia compartilhou histórias de crescer em uma família de classe média, onde o amor compensava as limitações materiais. Eles descobriram gostos compartilhados em literatura e música e uma apreciação mútua pela honestidade direta. Posso lhe perguntar algo pessoal? Henrique disse enquanto terminavam a sobremesa. Por que você realmente aceitou esta posição? O isolamento, o segredo, a maioria acharia suspeito. O tratamento de Helena custa mais do que eu poderia ganhar em 10 anos, Olivia respondeu. Simplesmente. Eu não tinha o luxo da suspeita. E agora, sabendo o que você sabe sobre o projeto legado? Ela considerou a pergunta cuidadosamente. Entendo sua motivação, mesmo que questione seus métodos. Qual parte mais lhe incomoda? A ausência de emoção, ela disse finalmente. Essas crianças nascerão de contratos, não de conexão. Elas conhecerão amor ou apenas expectativa? A expressão de Henrique tornou-se contemplativa. Nunca considerei isso relevante. Minha própria criação foi funcional em vez de nutritiva. E isso lhe serviu bem? Construí uma empresa de 60 bilhões de dólares. Essa não foi minha pergunta. Seus olhos se encontraram através da mesa, e algo mudou na atmosfera entre eles. Henrique inclinou-se ligeiramente para a frente. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, Olivia Inácio. Porque faço perguntas desconfortáveis? Porque você me vê, não a riqueza, não o poder, mas a mim. Sua voz baixou. Poucas pessoas já fizeram isso. A vulnerabilidade em sua admissão tocou algo em Olivia. Aqui estava um homem que comandava indústrias globais, mas parecia fundamentalmente sozinho. Por um momento, ela esqueceu suas circunstâncias. Empregador e funcionária, bilionário e mulher comum, e viu apenas uma pessoa alcançando através de uma divisão. Quando ele a acompanhou de volta à casa, o ar noturno estava pesado com possibilidades não ditas. À sua porta, Henrique hesitou, então simplesmente disse: Obrigado por sua honestidade. Sempre, ela respondeu, significando isso. Depois que ele saiu, Olivia ficou na varanda, observando sua figura se afastando e imaginando qual fronteira invisível eles acabavam de cruzar e quais consequências poderiam seguir quando a manhã chegasse. Nas 2 semanas seguintes, algo sutil, mas inegável mudou em Vila Verde. Henrique Torres começou a aparecer em lugares que raramente frequentava antes. A cozinha durante os preparativos das refeições, os jardins quando Olivia supervisionava o trabalho paisagístico, o salão principal enquanto ela coordenava entregas. Cada encontro parecia coincidental, mas inevitável, levando a conversas que se estendiam muito além da necessidade profissional. Para Olivia, essas interações eram simultaneamente emocionantes e perigosas. A inteligência e intensidade de Henrique a atraíam, enquanto sua vulnerabilidade, vislumbrada em raros momentos desprotegidos, tocava algo protetor dentro dela. No entanto, ela não podia esquecer quem ele era ou o que ele representava. Poder, privilégio e um projeto reprodutivo que mercantilizava a experiência humana mais íntima. A noite do equinócio de primavera trouxe uma tempestade violenta que derrubou a energia em partes da propriedade. Olivia trabalhou ao lado da equipe de manutenção, coordenando iluminação de emergência e verificando os funcionários.
Quando finalmente retornou à sua casa, encharcada e exausta, encontrou Henrique esperando em sua varanda. A energia acabou na ala leste, ele explicou, chuva pingando de seu casaco. Geradores estão mantendo sistemas críticos, mas as áreas residenciais estão afetadas. Vim verificar Helena. Ela está em seu tratamento noturno com a doutora Ribeiro, Olivia respondeu, destrancando a porta. Por favor, entre. Dentro, a casa estava quente e fracamente iluminada por lâmpadas de emergência. Olivia moveu-se automaticamente para fazer chá, consciente da presença de Henrique preenchendo o pequeno espaço. Você está tremendo, ele observou. Apenas frio da chuva. Sem uma palavra, ele removeu seu paletó e o colocou sobre os ombros dela. O gesto era simples, mas íntimo. Seu calor envolvendo-a, seu cheiro cercando-a. Seus olhos se encontraram na meia-luz, e o ar entre eles parecia carregado com possibilidades não ditas. Eu deveria ir, ele disse, sem se mover. Sim, ela concordou, igualmente imóvel. Nenhum dos dois poderia lembrar mais tarde quem se moveu. Primeiro, o beijo aconteceu com a súbita de um relâmpago, iluminando tudo em um momento de claridade ofuscante. As mãos de Henrique embalaram seu rosto com uma gentileza inesperada, enquanto os dedos de Olivia se curvaram no tecido de sua camisa. Quando finalmente se separaram, ambos pareciam igualmente atordoados pelo que havia acontecido. Esta é uma complicação que não antecipei, Henrique disse, sua voz áspera com emoção. É assim que você vê isso? Uma complicação? Não é? Seus olhos procuraram os dela. Você trabalha para mim. Tenho responsabilidades com o projeto, com o nome da minha família. E eu tenho Helena a considerar, Olivia contrapôs. Isso é impossível. Sim. Suas mãos ainda a seguravam, contradizendo suas palavras. Completamente impossível. O segundo beijo foi mais lento, mais profundo, reconhecendo o que ambos sabiam. Algumas fronteiras, uma vez cruzadas, nunca poderiam ser restauradas. A tempestade enfurecia-se lá fora, enquanto eles se rendiam a um tipo diferente de tempestade. Uma que nenhum esperava, mas ambos secretamente ansiavam. Horas depois, enquanto estavam entrelaçados na escuridão, Henrique traçou padrões no ombro nu de Olivia. Nunca perdi o controle assim antes, ele confessou. Toda a minha vida foi sobre manter controle perfeito. Talvez seja por isso que isso aconteceu, ela sugeriu. Até os sistemas mais controlados precisam de liberação. Ele sorriu contra seu cabelo. É isso que foi? Uma liberação sistemática de pressão? Não, ela disse suavemente. Isso foi algo completamente diferente. A intimidade do momento, honesta, desprotegida, livre das restrições de suas respectivas posições, parecia mais significativa do que o ato físico que haviam compartilhado. Talvez pela primeira vez em sua vida adulta, Henrique Torres não estava calculando vantagem ou gerenciando resultados. Ele estava simplesmente presente, conectado a outro ser humano sem agenda ou expectativa. O amanhecer os encontrou, separando-se relutantemente, a realidade se reafirmando com a luz da manhã. Henrique precisava retornar à casa principal antes que a equipe começasse suas rotinas matinais. De pé na porta, ele parecia preso entre mundos, o ambiente controlado que havia criado e a emoção inesperada que havia descoberto. Isso muda as coisas, ele disse finalmente. Muda? Olivia desafiou gentilmente. Ou você vai compartimentalizar isso como tudo mais em sua vida? Sua expressão suavizou. Você merece mais do que compartimentalização, Olivia. O que eu mereço é honestidade, seja lá o que isso for. Ou, não for, não vamos fingir. Ele assentiu, apreciando sua franqueza. Sem fingimento. Mas discrição é necessária, você entende? O projeto, seu legado, ela completou para ele. Eu entendo. Com um último beijo, ele partiu, desaparecendo. Na manhã enevoada. Olivia o observou ir dividida entre euforia e apreensão. O que havia começado não podia ser desfeito, mas para onde isso levaria, permanecia assustadoramente incerto. Sem que nenhum deles soubesse, seu breve abraço na varanda da casa havia sido observado por Kátia Silva
durante sua caminhada matinal com o pessoal de segurança. A visão havia despertado algo ao mesmo tempo esperançoso e perigoso dentro dela, evidência de que Henrique Torres era capaz de conexão humana genuína. Naquela tarde, Kátia sentou-se no escritório da doutora Ribeiro para sua avaliação psicológica semanal. "E como você está se sentindo hoje, senhorita Silva?" a doutora Ribeiro perguntou, tablet posicionado para anotações. Curiosa, Kátia respondeu cuidadosamente. "Tenho pensado sobre o que acontece depois, quando os bebês nascerem." A expressão da doutora Ribeiro permaneceu neutra. "Os acordos são claros. 3 anos de cuidados maternos, depois transição para o sistema educacional Torres com contato materno contínuo, conforme apropriado." "Conforme apropriado", Kátia repetiu. "Determinado por quem?" "O Comitê de Supervisão do Projeto, naturalmente, com a aprovação do senhor Torres." Kátia assentiu pensativamente. "Eu ouvi esta manhã, com a gerente da casa." Os dedos da doutora Ribeiro pausaram sobre seu tablet. "Senhorita Inácio, em que contexto?" "Um contexto pessoal, eu diria." Kátia observou cuidadosamente a reação da médica. Eles pareciam próximos. "Entendo." A doutora Ribeiro fez uma anotação. "Obrigada por compartilhar essa observação." Mais tarde naquele dia, a doutora Ribeiro fez uma ligação para Bruno Vasconcelos, chefe de segurança de Henrique. "Podemos ter uma situação se desenvolvendo. Silva está fazendo perguntas e observando interações fora dos parâmetros do projeto." "Que tipo de interações?" Bruno perguntou. "O senhor Torres e Olívia Inácio. Aparentemente, eles se tornaram envolvidos." O silêncio na linha falava. "Volumes. Vou investigar. Enquanto isso, aumente o monitoramento de Silva. Não podemos nos dar ao luxo de complicações emocionais nesta fase." Durante a semana seguinte, Henrique e Olívia mantiveram distância profissional durante o dia, suas interações cuidadosamente neutras. Mas as noites pertenciam apenas a eles, momentos roubados na casa ou em cantos isolados da propriedade, onde eles se descobriam além de seus papéis definidos. Nessas horas privadas, Henrique revelou partes de si mesmo há muito enterradas. Sob o legado Torres, ele falou da frieza de seu pai, das expectativas esmagadoras do direito de nascença e da profunda solidão do poder. Olívia compartilhou suas lutas após o acidente de seus pais, as escolhas difíceis feitas pelo bem de Helena e seus sonhos adiados de se tornar bióloga marinha. "Você nunca me contou." "Isso", Henrique disse, traçando a curva de sua coluna enquanto estavam em sua cama. "Sobre a pesquisa oceânica." "Não parece relevante para o gerenciamento doméstico", ela respondeu com um sorriso. "Quando o tratamento de Helena estiver completo, você consideraria voltar à escola?" "Eu poderia arranjar." Olívia colocou um dedo contra seus lábios. "Não quero arranjos, Henrique. Seja lá o que for entre nós, não pode ser sobre seus recursos resolvendo meus problemas." Ele capturou sua mão, beijando suas pontas dos dedos. "Você é a primeira pessoa em anos que não quis nada de mim." "Isso não é verdade", ela corrigiu suavemente. "Eu quero você. Apenas você. Não o que você pode fornecer ou proteger ou adquirir." As palavras pareceram desbloquear algo dentro dele. Naquela noite, seu amor carregava uma nova intensidade, menos desesperado, mais profundo. Depois, Henrique assegurou, perto sua armadura habitual completamente dissolvida. "Tenho pensado sobre o projeto", ele disse baixinho. "Sobre o que você disse. Crianças precisando de conexão, não apenas perfeição genética." O coração de Olívia acelerou. "E? Estou considerando modificações nos protocolos. Mais ênfase no vínculo emocional, menos em resultados clínicos. Essa seria uma mudança significativa." "Sim", ele hesitou. "A última avaliação médica confirma o que temíamos. A condição acelerou. Já estou essencialmente estéril." Olívia virou-se para encará-lo completamente. "Sinto muito. Os embriões foram criados a tempo. O projeto continua conforme planejado." Seus dedos traçaram sua bochecha. "Mas me encontro questionando a premissa subjacente."
Que seria? Que o legado é puramente biológico, que o que mais importa é a continuação genética. Seus olhos procuraram os dela. Talvez o verdadeiro legado seja sobre influência, valores, impacto, não apenas DNA. A vulnerabilidade em sua admissão a comoveu profundamente. Ela o beijou suavemente, reconhecendo a profunda mudança em seu pensamento. A doutora Ribeiro sabe sobre essa evolução filosófica? Ela perguntou. Ainda não. Ela está intensamente focada nos parâmetros do projeto. Qualquer desvio a preocupa. Ela tem passado muito tempo com Helena, Olivia mencionou, testando suas habilidades matemáticas, discutindo conceitos teóricos. Henrique assentiu. A mente de Helena é extraordinária. Crua não treinada, mas capaz de saltos intuitivos que a maioria dos acadêmicos não consegue fazer. O Instituto Torres poderia nutrir esse talento. Você pensou nisso? Tenho pensado em muitas coisas ultimamente. Seu tom se tornou sério, incluindo nós. O que sinto por você é sem precedentes na minha experiência, Olivia. Está mudando como vejo tudo. As palavras pairaram entre eles, nem uma declaração, nem uma promessa, mas algo igualmente profundo, reconhecimento. De transformação. Olivia sentiu-se tanto eufórica quanto aterrorizada, sabendo que estavam aventurando-se em território que nenhum havia mapeado. O que nenhum dos dois percebeu foi que sua evolução privada estava criando ondulações por toda a Vila Verde. Bruno Vasconcelos havia de fato investigado as preocupações da doutora Ribeiro e confirmado o relacionamento. Filmagens de segurança dos terrenos da propriedade mostravam encontros noturnos, momentos íntimos nos jardins, as visitas regulares de Henrique à casa. Mais preocupante para Bruno era o efeito sobre o projeto legado. Henrique havia começado a solicitar modificações nos protocolos, questionando parâmetros estabelecidos, até sugerindo monitoramento reduzido das candidatas. Para um homem que havia exigido anteriormente controle absoluto, essas mudanças eram alarmantes. Ele está comprometido, Bruno disse à doutora Ribeiro durante sua reunião de emergência. Este relacionamento está afetando seu julgamento. O momento não poderia ser pior, a doutora Ribeiro concordou. 3 das candidatas estão se aproximando de marcos de desenvolvimento críticos. Qualquer perturbação agora poderia comprometer os resultados. Há mais, Bruno disse sombriamente. Silva tem feito perguntas sobre Olivia Inácio, seu histórico, suas qualificações, o tratamento de sua irmã. Acredito que ela suspeita do relacionamento e está reunindo informações. Para que propósito? Influência, talvez. Ou simplesmente perturbação. De qualquer forma, precisamos conter essa situação antes que ameace todo o projeto. A doutora Ribeiro considerou cuidadosamente. Precisamos separá-los. Criar distância entre Torres e a mulher Inácio. Como? Ele está completamente apaixonado. Talvez precisemos lembrar a senhorita Inácio de seu lugar aqui e da precariedade de sua situação. A expressão da doutora Ribeiro endureceu. Você encontrou algo útil na verificação de seu histórico? Nada significativo. Ela é notavelmente limpa, sem histórico criminal, bom crédito apesar de dificuldades financeiras, sem associações questionáveis. E a irmã? Helena? A expressão de Bruno mudou. Isso é mais interessante. Seu histórico médico mostra tratamentos experimentais 2 anos atrás na pesquisa Nordeste. Tratamentos que foram posteriormente descontinuados devido a preocupações com eficácia. Então ela matriculou voluntariamente sua irmã em ensaios médicos questionáveis. Pessoas desesperadas fazem escolhas desesperadas, doutora. A doutora Ribeiro assentiu lentamente, e agora Helena está melhorando dramaticamente sob nossos cuidados. Cuidados que desapareceriam se Olivia não estivesse mais empregada aqui. Precisamente. Bruno entendeu imediatamente. Nós a lembramos do que está em jogo. E precisamos abordar a coleta de informações de Silva, a doutora Ribeiro acrescentou. Talvez seja hora de implementar protocolos de contenção. Você quer restringir seus movimentos ainda mais? Ela já é uma de nossas candidatas mais valiosas. O que a torna a mais perigosa se ela se tornar não conforme?
A doutora Ribeiro fez uma anotação em seu tablet. Eu lidarei com Silva. Você lida com a situação, Inácio. Precisamos restaurar limites adequados, imediatamente. Nenhum falou a verdade mais profunda. Que o projeto Legado sempre dependeu do compromisso inabalável de Henrique Torres com o desapego clínico. Seu despertar emocional ameaçava a própria fundação do que haviam construído. Para que o projeto tivesse sucesso, Olívia Inácio havia se tornado um obstáculo que precisava ser removido. Na noite seguinte, Olívia retornou à casa mais tarde do que o habitual. Um problema de entrega havia exigido sua atenção, atrasando seu jantar com Helena. Ao se aproximar, ela notou o pessoal de segurança desconhecido perto da casa, um desvio dos protocolos normais. Dentro, ela encontrou Helena sentada tensamente à mesa da cozinha, seu rosto pálido. O que há de errado? Olívia perguntou imediatamente. A doutora Ribeiro passou por aqui, Helena disse, sua voz tensa. Ela disse que meu programa de tratamento poderia precisar ser reavaliado. Reavaliado? Por quê? Ela mencionou restrições orçamentárias, ajustes de protocolo. Helena olhou para cima, olhos temerosos. Ela disse que meu lugar aqui não é garantido, que depende de certas condições serem atendidas. Olívia sentiu um frio pavor se espalhando por ela. Que condições? Ela não especificou, mas disse que eu deveria lembrar você de suas obrigações contratuais e da importância de manter limites profissionais. A voz de Helena baixou. Liv, o que está acontecendo? Eles vão parar meu tratamento? Antes que Olívia pudesse responder, seu telefone tocou com uma mensagem de Henrique. Preciso falar com você. Meu escritório. Agora. O tom era diferente de suas comunicações recentes. Formal, comandante, reminiscente de suas primeiras interações. Algo havia mudado, e o nó no estômago de Olívia apertou ao perceber que a bolha protegida que haviam criado estava prestes a estourar. Olívia moveu-se pelos corredores vazios da casa principal, seus passos ecoando contra pisos de mármore. A equipe habitual havia desaparecido, outro desvio da rotina que aumentou sua apreensão. A porta do escritório de Henrique estava entreaberta, derramando luz quente no corredor escurecido. Ela o encontrou de pé na janela, sua postura rígida, mãos entrelaçadas atrás das costas, a postura que ela havia observado naquele primeiro dia, meses atrás. Antes de tudo mudar. Você queria me ver, ela disse, permanecendo perto da porta. Henrique virou-se, sua expressão ilegível. Feche a porta, por favor. Ela obedeceu, notando a distância formal em seu tom. Helena disse que a doutora Ribeiro visitou hoje, algo sobre reavaliar seu tratamento. Essa não foi minha diretriz, ele respondeu, surpreendendo-a. Acabei de ser informado de várias decisões não autorizadas tomadas pela minha equipe em relação aos cuidados de sua irmã. Não autorizadas? Então por que... Porque certas pessoas acreditam que nosso relacionamento compromete o projeto Legado. Ele moveu-se em direção à sua mesa, mantendo espaço entre eles. Bruno e a doutora Ribeiro me apresentaram evidências de nossas interações. Eles estão preocupados que eu tenha perdido a objetividade. E você perdeu, Olívia desafiou, encontrando força na franqueza. A compostura de Henrique vacilou ligeiramente. Meus sentimentos por você são reais, Olívia, mas minhas responsabilidades se estendem além dos desejos pessoais. Responsabilidades com um projeto que trata mulheres como gado reprodutor e crianças como produtos? Seu maxilar apertou. Isso é injusto. Essas mulheres são voluntárias, generosamente compensadas. As crianças terão todas as vantagens, exceto conexão emocional com o pai. Olívia deu um passo à frente. Você mesmo sentiu, Henrique, como sua própria criação o deixou emocionalmente atrofiado. Você imporia essa mesma frieza a seus filhos? Estou tentando garantir o futuro deles, ele insistiu. Meu legado. É disso que estamos realmente falando, seu legado? Ou é seu medo? Henrique ficou imóvel. Que medo! De conexão humana genuína, de se importar com alguém que não pode ser controlado por contratos ou compensação.
A voz de Olívia suavizou, de ser vulnerável o suficiente para amar. A palavra pairou entre eles, amor, não pronunciada até este momento. A expressão de Henrique mudou, a fachada cuidadosamente, mantida rachando. Antes que ele pudesse responder, a porta abriu sem uma batida. Bruno Vasconcelos entrou, seu rosto sombrio. Senhor, temos uma situação com a candidata Silva. Ela se tornou não conforme, exigindo falar com você diretamente. O foco de Henrique imediatamente mudou. O que aconteceu? Ela descobriu certas modificações em sua medicação. Aparentemente ela tem analisado seus suplementos diários e encontrou sedativos que não foram divulgados. Sedativos? A voz de Henrique afiou. Quem autorizou mudanças de medicação? Bruno olhou desconfortavelmente para Olívia. Talvez devêssemos discutir isso em particular. A senhorita Inácio fica, Henrique comandou. Responda à pergunta. A doutora Ribeiro implementou um protocolo calmante, padronizado para todas as candidatas, mostrando sinais de instabilidade emocional. O questionamento de Silva sobre o projeto e suas observações das atividades da propriedade a sinalizaram para monitoramento adicional. Observações de quais atividades especificamente? Henrique pressionou. Bruno hesitou. Suas interações com a senhorita Inácio, senhor. Silva testemunhou vários encontros. Olívia sentiu calor subir em suas bochechas, mas a expressão de Henrique escureceu perigosamente. Vocês têm sedado mulheres sem minha aprovação, com base em suas observações da minha vida pessoal? Os protocolos do projeto permitem ajustes de medicação para manter condições ideais, Bruno explicou defensivamente. A doutora Ribeiro considerou necessário, dada a crescente curiosidade de Silva e sua distração. Onde está Kátia? Agora? Henrique exigiu. Na ala médica. A doutora Ribeiro está tentando administrar um sedativo mais forte para evitar mais perturbações. Henrique moveu-se instantaneamente, caminhando em direção à porta. Isso acaba agora. Olívia seguiu, enquanto ele marchava pelos corredores da ala leste. Pessoal de segurança se apressando para acompanhar o ritmo. Eles chegaram à ala médica para encontrar a doutora Ribeiro discutindo com Kátia Silva, que estava de pé desafiadoramente ao lado de uma mesa de exame. Quero saber exatamente o que vocês têm me dado, Kátia estava dizendo, sua voz firme, apesar de sua evidente raiva. E por que vocês têm vigiado cada um dos meus movimentos? Senhorita Silva, estes são procedimentos de monitoramento padrão. A doutora Ribeiro respondeu suavemente, uma seringa discretamente posicionada em sua mão. Seu estado emocional afeta o desenvolvimento fetal. Estamos simplesmente garantindo condições ideais. Me drogando sem consentimento? Isso não estava no meu contrato. O olhar de Kátia mudou quando Henrique entrou. Senhor Torres, timing perfeito. Eu estava descobrindo como sua equipe interpreta cuidados abrangentes. A doutora Ribeiro virou-se momentaneamente desconcertada. Senhor Torres, estou lidando com um pequeno problema de conformidade. Não há necessidade de seu envolvimento direto. Drogar. Participantes do projeto sem seu conhecimento ou minha autorização vai muito além de um problema pequeno, doutora. A voz de Henrique estava perigosamente calma. Abaixe a seringa agora. A atmosfera crepitava com tensão enquanto a doutora Ribeiro lentamente obedecia. Tudo que fiz foi para proteger o projeto legado. Para proteger seu legado, Sr. Torres. Violando. A ética médica básica? Henrique contestou. Manipulando mulheres que confiaram em nós com seus corpos e futuros? Você confiou em mim para garantir o sucesso, a doutora Ribeiro argumentou. Quando você se tornou emocionalmente comprometido, alguém tinha que manter a integridade do projeto. O olhar de Henrique endureceu. O que mais você fez sem meu conhecimento, doutora? Um lampejo de desconforto cruzou o rosto da doutora Ribeiro. Apenas o que era necessário. A linhagem Torres deve continuar. Você mesmo disse. Legado a qualquer custo. Não a este custo. Henrique virou-se para Kátia. Senhorita Silva, você tem minhas sinceras desculpas. Se desejar se retirar do projeto,
Podemos discutir termos imediatamente. Kátia o estudou cuidadosamente. E quanto às outras? Elas também estão sendo sedadas? Pretendo descobrir. Henrique assegurou-lhe, virando-se para Bruno. Reúna toda a equipe do projeto e participantes na sala de conferência principal. Imediatamente. Enquanto Bruno saía para cumprir, a doutora Ribeiro fez uma última tentativa. Você está cometendo um terrível erro. Essas mulheres precisam de gerenciamento cuidadoso para produzir resultados ideais. O legado Torres. É mais do que genética, Henrique interrompeu firmemente. Uma lição que aprendi recentemente. Seu olhar mudou brevemente para Olívia, antes de retornar à médica. E parece que coloquei muita confiança nas pessoas erradas. A hora seguinte, trouxe revelações que abalaram Vila Verde até suas fundações. Na sala de conferência, com todas as 10 participantes do projeto presentes ao lado de membros-chave da equipe, Henrique descobriu a extensão do engano. A doutora Ribeiro havia implementado protocolos de conformidade que incluíam medicamentos não divulgados, manipulação psicológica e vigilância muito além do que os contratos permitiam. Mais perturbadora ainda foi a descoberta de que a seleção de candidatas havia sido comprometida. Uma mulher, Melissa Teixeira, desabou em lágrimas, confessando que sua suposta superioridade genética foi fabricada. Seus problemas reais de fertilidade haviam sido ocultados pela doutora Ribeiro, que havia prometido tratamento em troca de participação. Eu só queria uma chance de ter um filho próprio, Melissa explicou, sua voz quebrando. A doutora Ribeiro disse que esta era minha única opção, que os tratamentos hormonais aqui poderiam superar minha condição. A expressão de Henrique escureceu com cada nova revelação. Este projeto foi destinado a continuar minha linhagem, familiar com integridade e transparência. Em vez disso, tornou-se algo irreconhecível. Ele dirigiu-se às mulheres diretamente, sua habitual armadura de autoridade completamente abandonada. Todas vocês entraram neste acordo de boa-fé e essa fé foi violada. Por isso estou profundamente arrependido. Seja qual for sua escolha daqui em diante, continuar sob protocolos completamente revisados ou se retirar inteiramente, vocês receberão compensação total e qualquer cuidado médico necessário. A sala ficou em silêncio enquanto a magnitude de sua oferta se registrava. Milhões de reais oferecidos sem condições. Era sem precedentes. Kátia Silva foi a primeira a falar. Eu não entrei neste projeto apenas pelo dinheiro, Sr. Torres. Acreditei em criar algo significativo. Uma criança que teria todas as vantagens. Mas não assim. Não através de engano e controle. Outras assentiram em concordância. A atmosfera mudou de tensão para algo mais complexo. Desapontamento misturado com esperança cautelosa para a resolução. Falaremos com cada uma de vocês individualmente, Henrique prometeu. Mas primeiro, preciso abordar as falhas de liderança que permitiram que esta situação se desenvolvesse. Ele virou-se para a doutora Ribeiro e Bruno. Vocês dois estão dispensados de suas funções, com efeito imediato. A segurança os escoltará para fora da propriedade, depois que fornecerem todos os códigos de acesso e documentação relevante. A doutora Ribeiro empalideceu. Você não pode fazer isso. O projeto precisa... Do que ele precisa é supervisão, ética e protocolos transparentes. Henrique interrompeu, nenhum dos quais você demonstrou. Enquanto o pessoal de segurança os conduzia para fora, Henrique dirigiu-se à equipe restante. O projeto legado está suspenso pendente revisão completa. Todas as participantes continuarão recebendo cuidados adequados, enquanto determinamos os próximos passos. A reunião dispersou, deixando Henrique, Olívia e Kátia sozinhos na sala de conferência. Você sabia que algo estava errado, Henrique disse para Kátia. É por isso que estava fazendo perguntas. Ela assentiu. Os medicamentos me faziam sentir desapegada, não como eu mesma. Quando comecei a reduzir minhas doses, me tornei mais consciente do monitoramento, da manipulação. Então vi você, com Olívia.
Ela olhou entre eles. Foi a primeira conexão humana genuína que testemunhei aqui. Me deu esperança de que talvez você não fosse o autômato frio que nos disseram para esperar. Henrique absorveu isso silenciosamente. Obrigado por sua coragem, senhorita Silva. Fique tranquila. Você será tratada com o respeito que merece daqui em diante. Depois que Kátia saiu, Henrique finalmente voltou-se para Olívia. O peso de tudo evidente em sua postura. Fiz julgamentos catastróficos, ele admitiu, permitindo que minha obsessão com o legado me cegasse para o custo humano. Você reconheceu antes que fosse tarde demais, Olívia ofereceu gentilmente. Isso conta para alguma coisa. Conta? Sua voz continha genuína incerteza. 10 vidas de mulheres perturbadas, confiança violada. Tudo porque eu não conseguia enfrentar minha mortalidade sem tentar controlar o incontrolável. O que você fará agora? Ela perguntou. Com o projeto? Henrique moveu-se para a janela, olhando para os terrenos da propriedade. Transparência. Completa. Supervisão ética independente. Escolha genuína para todas as participantes. Ele voltou-se para ela. Mas primeiro, preciso abordar o que aconteceu com Helena. A doutora Ribeiro ameaçou seu tratamento. Olívia confirmou. A ansiedade retornando. Não acontecerá novamente, Henrique prometeu. Na verdade, gostaria de expandir seus cuidados. O Instituto Torres tem recursos que poderiam ajudá-la a alcançar seu pleno potencial. Se isso for o que ela quer. Por que você faria isso? Depois de tudo o que aconteceu? Porque é a coisa certa a fazer. Ele deu um passo tentativo em direção a ela. E porque, apesar de muitas falhas, você me mostrou o que realmente importa. Não legados genéticos ou continuações dinásticas, mas conexões humanas, reais. A distância entre eles, empregador e funcionária, bilionário e mulher comum, de repente parecia, ao mesmo tempo, vasta e insignificante. Não sei o que acontece a seguir, Olívia. Este projeto, minha condição, nós, tudo está em fluxo, mas sei uma coisa com absoluta certeza. O quê? Ela perguntou suavemente. Que qualquer legado que eu deixe, quero que seja construído sobre verdade, não manipulação. Sobre cuidado genuíno, não obrigação contratual. Seus olhos encontraram os dela. Você me mostrou essa distinção. Pode ter me custado o projeto legado como originalmente concebido, mas me salvou de me tornar algo que eu desprezaria. Olívia cruzou a distância restante entre eles, pegando suas mãos nas dela. Talvez alguns legados não sejam planejados. Talvez eles cresçam naturalmente de como tratamos os outros, como enfrentamos desafios, como amamos. A expressão de Henrique suavizou com a palavra. Amor, ele repetiu baixinho, um conceito notavelmente ausente dos protocolos do projeto. Mas essencial para qualquer legado significativo, ela sugeriu. Essencial, ele concordou, puxando-a para mais perto. E vale a pena lutar por isso. 6 meses depois, Vila Verde havia se transformado. O projeto legado continuava, mas sob parâmetros radicalmente diferentes. Um conselho de ética independente supervisionava todas as decisões médicas. Participantes podiam se retirar sem penalidade em qualquer estágio. Mais significativamente, o próprio Henrique havia mudado do desapego clínico para envolvimento genuíno, reunindo-se regularmente com cada mulher, aprendendo sobre suas esperanças e preocupações. 5 das 10 participantes originais haviam escolhido continuar. As outras se retiraram com acordos generosos e apoio médico contínuo. Kátia Silva havia ficado, emergindo como uma líder natural entre o grupo e uma valiosa conselheira nas reformas do projeto. Melissa Teixeira, cujos problemas de fertilidade haviam sido ocultados, recebeu tratamento especializado dos principais especialistas mundiais em reprodução, financiado inteiramente por Henrique, mas sem obrigação de permanecer no projeto. Contra todas as probabilidades, ela agora esperava gêmeos. A saúde de Helena continuava melhorando sob um protocolo de tratamento expandido. Suas habilidades matemáticas haviam lhe garantido um lugar em um programa especializado no Instituto Torres, onde ela trabalhava meio período enquanto completava sua educação.
Quanto a Henrique e Olivia, eles haviam navegado pelo território, complexo de seu relacionamento, com a mesma honestidade que os havia unido. Henrique havia oferecido independência a ela, uma casa separada, segurança financeira, liberdade para perseguir seus sonhos sem obrigação para com ele. Em vez disso, ela havia escolhido permanecer em Vila Verde, não como funcionária, mas, como sua parceira, ajudando a remodelar tanto o projeto quanto sua perspectiva sobre legado. Em uma noite de outono nítida, eles caminhavam pelos terrenos da propriedade juntos, planejando o berçário que logo receberia as primeiras crianças do projeto Legado. Os psicólogos do desenvolvimento sugerem materiais naturais, texturas macias, Olivia explicou. Tudo projetado para fomentar conexão emocional desde os primeiros momentos. Henrique assentiu, sua mão quente na dela. Tão diferente do que eu originalmente imaginei. Eficiência fria, excelência programada. Você está desapontado? Ela perguntou. Que o projeto evoluiu tão longe de sua visão original? Muito pelo contrário. Ele parou de andar, virando-se para encará-la completamente. Eu me propus a continuar a linhagem Torres a qualquer custo. O que encontrei em vez disso é algo que meus ancestrais nunca mencionaram em suas elevadas diretrizes sobre legado. O quê? Que o verdadeiro legado não é apenas o que você deixa para trás, é como você vive, as conexões que você forja, o amor que você dá e recebe. Sua mão moveu-se para descansar gentilmente sobre o abdômen dela, onde seu filho, concebido, naturalmente durante aquelas primeiras noites de descoberta varridas por tempestades, crescia firmemente. É isto. A gravidez havia sido confirmada apenas semanas após a reestruturação do projeto Legado, um desenvolvimento que chocou a ambos dado o diagnóstico de Henrique. A equipe médica não tinha explicação além da possibilidade de que sua condição tivesse melhorado temporariamente durante aquelas semanas cruciais, permitindo o que eles chamaram de uma improbabilidade estatística. Nossa improbabilidade estatística, Olivia frequentemente dizia com um sorriso. Agora, enquanto o pôr do sol pintava Vila Verde com luz dourada, Henrique ajoelhou-se diante dela, produzindo uma pequena caixa de veludo. Eu tinha um discurso preparado, ele admitiu. Algo eloquente sobre transformação e destino, mas em última análise resume-se a isto. Eu te amo, Olivia. Inácio, você mudou tudo, meu projeto, minha perspectiva, meu coração. Quer se casar comigo? Lágrimas embaçaram sua visão enquanto ela assentia. Sim, sim para tudo isso. Enquanto ele deslizava o anel em seu dedo, não uma declaração, ostentosa de riqueza, mas um design elegante que combinava perfeitamente com ela, Olivia refletiu sobre a extraordinária jornada que os havia trazido até aqui. De empregador e funcionária a amantes e parceiros, criando um novo tipo de legado juntos. 6 semanas depois, o primeiro bebê do projeto Legado nasceu, a filha de Kátia Silva, uma criança saudável e alerta que olhava para o mundo com olhos curiosos. Diferente do nascimento clínico e controlado que Henrique havia planejado originalmente, este parto foi cercado por emoção, apoio e conexão genuína. Quando Henrique segurou a recém-nascida, algo profundo mudou em sua expressão. Esta, não, era meramente uma continuação do DNA Torres, mas um ser humano único com potencial ilimitado. Ao devolver o bebê aos braços esperançosos de Kátia, ele finalmente entendeu o que Olivia havia tentado lhe dizer meses atrás. Legado não era algo projetado, mas algo nutrido. A verdadeira revelação veio 3 meses depois, quando Olivia deu à luz seu filho. No momento em que a criança foi colocada nos braços de Henrique, o menino abriu os olhos e pareceu reconhecê-lo instantaneamente. Uma pequena mão estendeu-se, agarrando o dedo de Henrique com força surpreendente. Ele conhece você, Olivia disse suavemente de sua cama de hospital. Como isso é possível? Henrique sussurrou maravilhado pela conexão imediata. Porque ele sentiu sua voz, sua presença, seu amor durante toda a gravidez, ela explicou. É isso que cria vínculos, Henrique.
Não algoritmos genéticos ou seleção cuidadosa, mas presença, envolvimento, amor. À medida que seu filho crescia ao lado das crianças do projeto Legado, as diferenças eram sutis, mas significativas. Todos os bebês eram saudáveis, bonitos e desenvolvimentalmente avançados. Mas as crianças cujas mães haviam experimentado conexão genuína e segurança emocional durante a gravidez mostravam respostas sociais marcadamente mais fortes, maior facilidade com apego e regulação emocional mais resiliente. As descobertas da pesquisa transformaram o projeto mais uma vez. O que havia começado como um exercício frio em continuação genética evoluiu para pesquisa inovadora sobre desenvolvimento emocional pré-natal, pesquisa que eventualmente ajudaria milhares de famílias além da propriedade Torres. No primeiro aniversário de seu filho, Henrique reuniu todas as famílias do projeto Legado nos jardins de Vila Verde. Em pé com Olívia e seu filho, ele dirigiu-se ao grupo reunido, não mais candidatas e equipe, mas uma comunidade unida por circunstâncias extraordinárias. 1 ano atrás eu acreditava que legado era sobre continuação, o nome Torres persistindo através de genética cuidadosamente selecionada. Hoje entendo que o verdadeiro legado reside no impacto, nas conexões, em vidas tocadas e transformadas. Ele gesticulou para as crianças brincando em cobertores espalhados pelo gramado. Estas crianças notáveis representam não apenas o futuro de uma família, mas uma nova compreensão do que importa no desenvolvimento humano. Não apenas potencial genético, mas nutrição emocional. Não apenas inteligência, mas conexão. O olhar de Henrique encontrou o de Olívia, sua expressão aberta e desprotegida. Eu me propus a criar herdeiros, mas encontrei algo muito mais valioso: uma família, não definida por contratos ou compensação, mas por vínculos genuínos, que não podem ser nem projetados nem controlados. Enquanto ele terminava de falar, seu filho deu seus primeiros passos instáveis, cambaleando de Olívia em direção a Henrique, com braços estendidos e um sorriso brilhante iluminando seu rosto. Foi, todos concordaram mais tarde, o símbolo perfeito da jornada que todos haviam feito. Incerta, desafiadora, mas ultimamente levando em direção à conexão em vez de controle, amor em vez de legado, humanidade em vez de perfeição. E enquanto Henrique erguia seu filho em seus braços, cercado pela família não convencional em que todos haviam se tornado, ele finalmente entendeu que o legado mais precioso não estava armazenado em DNA ou fundos fiduciários ou nomes de família.